Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Quando a Solange comentou sobre esse workshop, imediatamente eu achei que era uma ideia muito interessante de nós podermos apresentar toda a nossa história, né, com o Contorno. O Contorno é uma história que ainda está sendo escrita, né, uma obra que está em construção, com previsão de encerramento em 2023, final de 23. Então, imediatamente, né, me coloquei à disposição aí para participar desse evento, que está sendo muito importante. Eu acho que muitas pessoas com bastante experiência, aí, quando eu ouço o Romanini falar sobre como era o começo, né, dos programas de concessão, passa todo um filme aí na minha cabeça, lá em 2008, quando eu e a Solange, né, iniciando aí com concessão de rodovias federais, cinco rodovias federais ao mesmo tempo no grupo, e nós fazíamos aqueles retigráficos, né, para tentar entender como que estava acontecendo o atropelamento de fauna nas rodovias que nós havíamos acabado de assumir. Então, realmente, está sendo muito legal para mim essa oportunidade. Diego, pode passar? Pode passar, é um vídeo de... Então, fazemos parte aqui do time da Regional Sul, que contempla 3 rodovias. O Contorno, ele está dentro do contrato de concessão da Artérias Litoral Sul, que é a concessionária que administra de Curitiba até Paulo Lopes. Então, são 3 rodovias, BR-116 no Paraná, BR-376 também no Paraná, e a BR-101 em Santa Catarina, que pega todo o litoral catarinense, né? Hoje a gente tem 23 cidades, né, ao longo do nosso empreendimento, e já investimos até hoje 3,8 bilhões em obras de melhoria, né, em ações de melhoria, e 1 bilhão em conserva. Então foram feitas muitas atividades aí para melhorar a condição da via, e logicamente para os nossos usuários, mas também pensando no entorno, né? Pode passar, Diego. Algumas das obras que nós realizamos, né, os 86 quilômetros de via marginal, né, 200 quilômetros de iluminação, 38 pontes reformadas, né, com inclusão de acostamento e a melhoria também do seu entorno, 35 passarelas, 15 trevos, 2 caixas de escape para atendimento aí a cargas, caminhões que saem da rodovia, né, para não acontecer um acidente ainda mais grave. E dentro do escopo do plano de exploração da rodovia, nós temos uma obra de ampliação da capacidade em Greenfield, que é o contorno. Pode passar, Diego. O contorno, ele é uma rodovia que está sendo implantada paralelo à BR-101 na região da Grande Florianópolis, que é a capital do estado de Santa Catarina. Esse trecho, que hoje é a rodovia implantada, ele tem um trecho, um VDM aproximado de 100 mil carros dia, então é um tráfego muito pesado, com muito congestionamento. As pessoas usam a rodovia como uma avenida para deslocamento entre os municípios da região da Grande Florianópolis para acessar a capital. Então, realmente, em horários de pico, fica muita gente parado. E o contorno foi pensado como uma rodovia alternativa para o tráfego de longa distância, né? Concessões federais, elas visam melhorar aí o fluxo de longa distância, o tráfego pesado mesmo. E a expectativa é que, com a implantação do contorno, exista um ganho de tempo de viagem de 1 hora e 22 minutos. Então, a pessoa que hoje fica parada no congestionamento de uma área urbana, né, que é o trecho hoje em operação, ela vai usar o contorno e vai ter um ganho de tempo aí de 1 hora e 20 minutos. Esperamos que seja desviado para o contorno aproximadamente 18 mil veículos pesados, né, isso é bastante, né, para a condição atual, e a velocidade, por ser uma rodovia classe 1A, duplicada, vai ser de 100 km por hora, então é uma obra emblemática no estado de Santa Catarina, muito visada, aguardada pela comunidade, pelo cidadão catarinense, então há muita cobrança para que ela seja concluída, e como eu falei para vocês, estamos aí na reta final, né, desse empreendimento. É um contorno, como vocês podem ver, de 50 quilômetros, é um pouco mais longo que o habitual, geralmente os contornos são um pouco menores, né, mas em função
do grande desenvolvimento do estado da região litorânea, foi necessário fazer um contorno com essa extensão, porque todo esse trecho urbano ali, entre São José e Palhoça, ele está em franco desenvolvimento. Então, tem muitos projetos novos, o adensamento urbano vem aumentando, então realmente precisou de um contorno um pouco mais extenso para poder dar conta de desviar realmente toda essa área de expansão que tem aí na próxima BR-101. Pode passar, Diego. Falando em grandes números, o empreendimento ele tem 50 quilômetros de pista dupla, né, são 4 túneis duplos, 12 pontes duplas, a gente vai ter 6 trevos de interseção, que são as únicas maneiras do usuário entrar no contorno, então ele é uma rodovia fechada, justamente já para que o tráfego flua de maneira mais tranquila, né? 20 passagens em desnível, e a gente já chegou a ter aí 3.000 colaboradores, né, trabalhando conosco, desapropriamos quase 1.200 áreas, e o investimento é uma obra de 3,7 bilhões, então é a maior obra de infraestrutura rodoviária em execução no país no momento, né. É o licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA, passamos aí por todas as fases, aí a RIMA, né, LP, e hoje estamos com uma LI vigente desde 2014, tivemos também aí a parte de componente indígena e a parte de patrimônio histórico arqueológico, então, por ser uma obra desse porte, ela vem com todo um componente ambiental robusto, né, e que contempla aí, pode passar, Diego, 13 programas ambientais, né, vinculados à licença de instalação, 5 subprogramas voltados apenas a comunidades tradicionais, que aqui no caso nós temos 10 comunidades da etnia Miba-Guarani, e mais 2 programas voltados apenas ao resgate e preservação do patrimônio histórico. Então, é um componente robusto, a gente já investiu aproximadamente 80 milhões no componente ambiental, né? E aí, até o final da execução da obra, que está previsto para dezembro de 23, esses programas serão concluídos. Pode passar. Falando rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, né, a gente conseguir vencer aí dentro desse período de 20 minutos que o Diego definiu, alguns números dos nossos programas, então, até o momento a gente resgatou 1.875 animais dentro das frentes de supressão e durante a execução da obra, né, as 10 comunidades atingidas da etnia Miba-Guarani, 12 sítios arqueológicos, já tivemos aí quase 15 mil participantes das ações de educação ambiental, executamos aí o plantio compensatório em uma área de 166 hectares, está finalizando, pode passar. Já destinamos, né, do resíduo gerado nas frentes de serviço, 2.000 toneladas para reciclagem, monitoramos ao longo do trecho 8 recursos hídricos, são mais de 12 pontos de monitoramento de ruído, 9 milhões destinados a cumprimento, né, da lei do SNUC, pode passar. E o contexto ambiental do empreendimento é que o estado de Santa Catarina está 100% dentro do bioma Mata Atlântica, né? E dentro do nosso estado, aqui, a gente tem apenas 23% dos remanescentes originais, então, cada fragmento que existe de estágio médio e avançado, ele é muito importante, principalmente no contexto da zona costeira, que é tão visada para a ocupação. Então, todos esses fragmentos que a gente identificou durante o estudo ambiental, eles têm uma importância muito grande, primeiro, porque existe toda uma conservação da fauna, que é o objetivo desse workshop, mas também do você evitar novas ocupações. Então, quando você consegue manter um fragmento adensado e com condições boas de conservação, você evita, né, que o entorno acabe sendo ocupado. Então, esses fragmentos são muito importantes. Hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos apenas 2 corredores ecológicos em implementação que não estão no trecho do contorno, estão mais para o oeste de Santa Catarina. Então, aqui, na região do contorno, a gente tem zonas-alvo de preservação, mas não tem corredores decretados, né, dentro da conformidade da lei. Como eu já comentei, o litoral catarinense e Amazônia em franca expansão, as
As federações aí de indústria falam que o estado de Santa Catarina é um estado onde o impossível não existe, então realmente existe uma grande pressão para o desenvolvimento, tanto para trazer os produtos aí que são produzidos no interior do estado para os portos, no litoral, e uma grande pressão para que as rodovias estejam em boas condições para escoar essa produção industrial, né? Então, realmente, é uma zona que é muito visada. Essa região hidrográfica, onde o empreendimento está, ela é chamada de zona litoral costeira, e ela já tem 84% da sua área ocupada. Então, volto a frisar, os fragmentos que ainda restaram são muito importantes. Então, com base nesse contexto, a gente teve que aí pensar num projeto de 50 quilômetros, né, dentro de todo esse contexto aí de necessidade da obra, mas necessidade de conservação. Pode passar, Diego. Diego? Caiu. Só um minutinho, Dani, a gente já vai, que é o Pedro que tá transmitindo aqui, caiu a conexão aqui, mas ele já tá retornando aqui. Só um instantinho, Dani. A gente só vai baixar novamente aqui, que a conexão do computador aqui deu um probleminha. E aí a gente vai passar ela de novo aqui. Uhum. Ok? Ok, pode continuar. Então, retomando, gente, dando uma visão espacial aí do nosso empreendimento, essa linha em vermelho, então, são municípios muito urbanizados e, né, com uma população bem significativa. Temos aí praias que são muito conhecidas, por exemplo, o Governador Celso Ramos, Porto Belo, além da própria Florianópolis, que é um destino de turismo muito visado, então, além de toda essa questão da BR-101 ser um eixo do Mercosul, temos ainda o tráfego de férias e de viagens de passeio, que também usa a BR-101, então, combinando aí com hoje o tráfego pesado que tem no trecho. Pode passar. Como eu falei para vocês, não existem corredores ecológicos implantados, decretados dentro do trecho do contorno. Existem o corredor Pareste, que é uma área prioritária, né, que são áreas de interesse prioritário, e o corredor Vale do Rio Tijucas. O corredor Pareste, ele pega bem no final do trecho do contorno, que é muito próximo já ao trecho da região do Morro dos Cavalos, né, e ele pega o Parque Estadual Serra do Tabuleiro, por isso esse nome, Corredor Pareste. E esse Vale do Rio Tijucas, ele já vem lá mais do norte, né, próximo ali à cidade de Tijucas, e pega uma parte maior do contorno, na região de Biguaçu, Palhoça e São José, que é essa mancha, pode passar. Com essas informações, quando a gente foi definir o projeto de engenharia, eu, como responsável pela área ambiental, participei muito da definição do projeto. A Solange também, que na época era gerente corporativa, também acompanhou essa definição junto com toda a nossa engenharia, os nossos projetistas. E aí a gente precisou avaliar, né, por onde essa área de interesse prioritário passava e onde estavam os fragmentos de estágio médio avançado e o que a gente precisaria fazer para desenvolver um projeto de engenharia que reduzisse ou evitasse, na medida do possível, a supressão
nesses fragmentos. Então, ali eu pontuo alguns locais que exatamente por onde a gente não conseguiu desviar o traçado, né? As alternativas de projeto e de desvio de traçado foram discutidas à exaustão, né? E o contorno, ele foi colocado exatamente nas áreas onde já eram degradadas, né? Com pastagens ou área urbana, área já ocupada anteriormente, né? Mas teve alguns pontos, principalmente onde havia algum tipo de relevo diferenciado que a gente não conseguiu alterar, e para isso a gente teve que pensar em soluções de projeto. Nesse caso, tem o número 1 ali, que é um fragmento grande, que é chamado de Serra de Sorocaba, né? E o ponto número 2, que é a Estrada Geral do Morro da Rússia, né? Já tem esse nome, Morro da Rússia, porque realmente o relevo ele é diferenciado e tem um grande fragmento que liga ele também próximo à região da BR-101, mas também mais para a parte do interior do município de São José. Pode passar. Então, o que a gente pensou de alternativas, né? A gente pensou em muros de contenção e estreitamento do canteiro central. Foi pensado ao longo do traçado como um todo, colocar muros de contenção e fazer um canteiro mais ajustado para poder reduzir essa área de intervenção e, consequentemente, reduzir a supressão, né? A solução túnel foi implantada, tanto que hoje nós temos 4 túneis duplos, em áreas que são extremamente adensadas, com fragmentos muito preservados. Então, foi uma solução que a gente acabou incluindo aqui. O vão sobre a obra de arte, sobre a obra de arte especial, então todas as nossas pontes têm esse vão garantido, acho que foi mencionado por um dos nossos palestrantes, acho que, se não me engano, foi o Dr. Rodrigo que falou sobre o vão, Romanini também, né, que é uma garantia, né, o curso d'água está ali e os animais vão estar ali, então a gente já previu isso também no nosso projeto. E 23 passagens de fauna associadas à cerca-guia, tá? Pode passar, Diego. Primeira alternativa tecnológica foi na Estrada Geral da Serra de Sorocaba, né, um grande fragmento de vegetação. Não foi possível pensar em outros tipos de solução, como túnel, né, ou obras de arte especial. Optou-se pelo muro de contenção para poder reduzir a amplitude dos cortes, e todos os locais onde havia vegetação nativa, foi implantado o muro de contenção associado ao estreitamento do canteiro. Mais à frente, vocês podem ver um corte ali, que é onde já havia árvores exóticas, era um reflorestamento de eucalipto, então executamos, né, a medida de corte de talude, e onde havia fragmento de vegetação, a gente optou por fazer muro de contenção, reduzindo dessa maneira a área de intervenção. Pode passar. Aqui está uma foto mais ampla, né? Então, aí, além da rodovia, a gente tem uma linha de transmissão passando próximo, né, pelo local. Pode passar. E, olhando isso, né, no mapa, além dos muros de contenção nessas áreas onde está destacado em vermelho, a gente ainda implantou passagens de fauna nesse local, já para garantir que teria mesmo a conectividade, né? Vou falar um pouquinho sobre os túneis, né? Então, são 4 túneis duplos, com aproximadamente 900 metros cada um, né? Então, vocês podem ver que as áreas de emboque, elas são, sempre tem essa cortina, esse muro de contenção para ser, o corte ser o mais próximo possível da área que não está revegetada. Pode passar, Diego. E vocês conseguem ver o entorno, então, assim, o contorno ele foi colocado justamente na limiar entre a região já ocupada e o que era floresta, né, o fragmento de vegetação. Aqui é possível ver como o entorno é revegetado, né, o estágio é médio ou avançado. Pode passar. E o emboque sul também, é a mesma condição de vegetação do entorno, então, esse túnel protege boa parte da encosta e considera que não houve a supressão ou perda desses exemplares vegetais ali do entorno. Pode passar. Foto mais ampla, né? Então, aí percebe-se que está colocado bem na encosta mesmo, né? Túnel 2,
já está numa área um pouco mais degradada, mas que ainda tem alguns fragmentos, né? Pode passar. Alguns fragmentos um pouco menores, uma área já com pastagem, mas que tem potencial aí de ser recuperado, como o Marcelo falou, a gente precisa pensar não só na faixa de domínio, mas sim nas políticas públicas e nas ações que podem vir depois, né? Pode ser uma área que seja recuperada, pode passar. Inbox sul do túnel 2 também, pode passar. Onde você percebe um adensamento um pouco maior. Volta só um pouquinho, Diego. Você percebe um adensamento um pouco maior, né, de vegetação, ocupação antrópica menor, mas com algumas áreas já que já sofreram aí o processo de supressão. Pode passar. E aqui, vendo no mapa, né, onde os túneis estão alocados. Essas setas, elas indicam exatamente onde o túnel está implantado e o fragmento que a gente conseguiu não suprimir, né, e não fazer com que fosse dividido aí em dois pequenos fragmentos. Túnel 3, né, bem revegetado o entorno, assim, vegetação bem exuberante, sem praticamente ocupação antrópica no entorno, pode passar. Percebe-se aí que é a cela né, da topografia. Pode passar. E o túnel 3 em Box Sul, já um pouco mais degradado, mas com ainda a existência de alguns pequenos fragmentos, exemplares de árvores remanescentes. Pode passar. Em torno ali com alguns fragmentos, mas a ocupação antrópica já muito próxima, né, da futura rodovia. A localização do túnel, né, então você percebe ali que tem vários loteamentos no entorno, e esses loteamentos estão causando uma pressão aí em cima desses fragmentos, né, acaba que ocorre algumas supressões regulares ou irregulares, né, e isso acaba diminuindo aí o tamanho do fragmento. A existência de uma rodovia nesse local, caso fosse um corte, iria contribuir para isso, então por isso as soluções foram pensadas em reduzir aí essa fragmentação, né, das grandes porções de vegetação ainda existente. Pode passar. E o túnel 4, ele fica em Biguaçu, é um túnel que está num fragmento grande, que é o que eu comentei na Estrada Geral do Morro da Rússia, também tem um fragmento muito exuberante, com uma vegetação bem desenvolvida. Pode passar. Percebe-se que o entorno ainda está conservado, né, além da faixa de domínio. E o Inbox Sul do túnel 4, ele já tem uma estrada municipal sem pavimentação e que vai continuar a operação em cima do emboque do túnel, né? Pode passar, Diego. Mas que o entorno próximo dessa estrada municipal, ele ainda está conservado. Então, a presença de animais passando por ali, né? E a rodovia em si não vai impactar nessa redução desse fragmento. Aí está uma visão mais espacial de onde está localizado o túnel 4, um fragmento bem grande mesmo. Pode passar. E as alternativas tecnológicas que estão em implantação ainda, né? Como eu falei, é uma rodovia que está em construção, ainda não está finalizada. São as passagens de fauna e os vãos livres nas 12 pontes. Aí a gente consegue ver algumas fotos. Na primeira foto tem uma imagem de uma obra de arte especial dupla, que é sobre o rio Maruim, e ali você pode ver a área de preservação permanente conservada no entorno e o vão embaixo da ponte para os animais poderem continuar usando como passagem. Todas as estruturas que a gente implantou de pontes, elas não têm elementos de engenharia que venham a dificultar o caminhamento da fauna ou mesmo a presença dos animais ali. Então, sempre há uma passagem revestida de solo para que o animal possa passar. O que a gente coloca, às vezes, também é implantar mesmo uma passagem específica, nesse caso da segunda foto, onde a cabeceira acabou ficando
numa cota muito próxima da ponte, né, o aterro ficou muito próximo da ponte, então a gente veio, escavou e fez uma passagem de fauna, garantindo aí, no mínimo, o mínimo de distância para que o animal possa continuar passando. Pode ir passar, Diego. E aí as outras alternativas, né, que são ou a implantação de galerias específicas para passagem de fauna, né, o uso exclusivo para passagem de fauna, ou adaptações das galerias existentes com uma passagem seca de 70 centímetros, né, além do fosso de luz em alguns pontos. Então, são 23 passagens de fauna do tipo galeria implantadas especificamente para silvestre, né, mas também nós temos as 7 passagens de animais de criação, que a gente chama de passagado, que foram implantados a pedido dos proprietários lindeiros, mas que vão acabar sendo utilizadas também pela fauna silvestre. São galerias de no mínimo 2 metros, então são passagens grandes. Pode passar? Aí uma visão mais ampla, nesse caso aí a gente tem uma drenagem e uma passagem de fauna que foram implantadas paralela em função da presença de água no bueiro. Então, como nesse local a gente não tinha uma condição de implantar nem uma passagem seca, nem deixar com que essa drenagem ficasse a maior parte do seu tempo seca, foi implantada uma passagem ao lado para garantir a passagem dos animais. E é isso, gente. A gente, ao todo, né, somando aí os vãos de ponte, as passagens de fauna exclusiva, mais as passagens de gado, serão 42 estruturas específicas, né, identificadas para passagem de fauna, além de todas as outras drenagens. O projeto do contorno está sendo implantado numa região com bastante volume de água, então nós temos muita drenagens de grande porte, que com certeza serão utilizadas para passagem de fauna, e associado a essas 23 passagens de fauna, a gente ainda vai implantar 8 quilômetros de cerca guia, né, que serão implantadas aí no momento em que a rodovia entrar em operação, porque, conforme o Romanini comentou, uma das dificuldades que a gente tem, né, é o roubo dessas cercas. Então, hoje, como a rodovia não está em implantação, a gente não implantou as cercas ainda, isso vai ser feito no momento em que ela for colocada em operação, e a partir daí se inicia o programa do monitoramento do atropelamento de fauna, né, e do uso dessas estruturas, que vai ser feito pela equipe de operação. Acredito que até o Alcio esteja aí, nós temos um especialista em atropelamento de fauna na equipe da Litoral, que faz um trabalho excelente hoje no trecho em operação, né, e até o momento nos auxilia aí nas análises dos dados das nossas campanhas de bioindicador, justamente para poder tomar essas decisões de essa passagem é a inteligência ela ser colocada aqui, eu preciso esticar a cerca, não preciso esticar a cerca, então a gente tem aí uma equipe que trabalha junto, usando os dados da operação e do monitoramento de bioindicadores do empreendimento, para poder tomar a decisão mais adequada, né? E aí acompanhar isso depois, quando essa rodovia estiver em operação. O que é muito interessante de ser falado, diferente um pouco da duplicação do Marcelo, que teve uma apresentação aí excelente, né? O nosso empreendimento é Greenfield, então a gente conseguiu fazer essas adequações já em fase de projeto. Então, assim, pensando, né, no implantar do zero, a gente não precisou adequar as estruturas. Então, é uma das perguntas que falo, o que a gente precisa saber para os próximos projetos, né? A gente tem essas respostas, a gente começa a criar todo aí um histórico de estudos que vêm da operação, das rodovias que já estavam implantadas, com as nossas estruturas em Greenfield, para poder, nos próximos empreendimentos, tomar decisões mais acertadas e poder garantir que o impacto na fauna vai ser minimizado. O contorno, ele teve, com essas alterações de projeto, uma redução de supressão de 20 hectares, de um total aí de 87 hectares que seriam suprimidos, a gente conseguiu reduzir 20. Então, assim, é um projeto bem otimizado e que foi bem pensado por nós aqui da equipe e ficamos muito orgulhosos de estar com ele quase em fase de conclusão agora. Me coloco à disposição aí para essa mesa redonda, acho que eu consegui cumprir meu tempo aí, Diego, não sei. Se alguém tiver alguma dúvida, pode anotar, acho que na nossa fase aí de discussão eu posso responder. Daniela, muitíssimo obrigado.
Parabéns aí pelo excelente trabalho. Vejo aí os colegas como referências dentro da área ambiental. Isso é muito enriquecedor para a gente que pode ter uma convivência diária com pessoas de altíssimo nível, se não presencial, mas em si, nas nossas rotinas. Isso é sempre muito gratificante. A obra do Contorno é uma obra emblemática, ela é uma obra que, assim, tem um viés muito importante, e quando a gente consegue unir isso com a questão ambiental, tal qual como foi feito com maestria, entendo que a gente está no caminho certo. Tá? Eu vou antecipar